Nós estamos iniciando hoje a nossa série de mensagens, que vai durar 4 domingos. E o tema da nossa mensagem é Comece Certo. E hoje nós vamos falar sobre o tema mergulhado na presença. Comece certo, mergulhado na presença. Salmo capítulo 27, versículo 4. Na NVI, Salmo 27, versículo 4. Diz o texto: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Eu vou ler de novo. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Irmãos, olha só, eu sempre digo que mais do que começar bem é continuar bem. Mas eu entendo também que não tem como você ter uma boa jornada se o teu começo for ruim, se a tua largada não for boa. Para que a jornada, para que a nossa caminhada, para que o fluxo da nossa vida esteja bem, é necessário uma boa largada. É necessário que comecemos certo. E começar certo fala muito de foco. Começar certo fala muito de foco. E eu já falei aqui, embora nós tenhamos muitas das vezes sonhos profissionais, esse ano eu quero... Nós temos sonhos familiares, sonhos profissionais, sonhos financeiros e materiais. Nós temos sonhos e desejos com relação à nossa saúde física, à nossa vida, à nossa saúde, né, física, nosso corpo, a nossa saúde emocional. E todas essas coisas são boas, todos os desejos são bons, mas muitas das vezes nós negligenciamos a nossa saúde espiritual. Os nossos focos, muitas das vezes profissionais, é uma lista enorme. Os nossos focos relacionados a essa terra, a esses sonhos, a esses projetos que estão voltados a desejos pessoais, muitas das vezes eles são enormes, essas listas são enormes. Mas quando se fala em desejos espirituais, sonhos espirituais, qual é o teu projeto de vida espiritual? Muitas das vezes as pessoas, eu quero crescer. As pessoas muitas vezes limitam, elas não têm uma lista tão extensa e tão grande de sonhos espirituais, de desejos espirituais. Às vezes é pequeno. E isso se revela na caminhada. Quando você diz, irmão, nós precisamos de gente para isso. Nós precisamos de pessoas envolvidas na vida da igreja. Aí elas dizem, eu não posso. Por quê? Porque eu estou focado naquilo que é importante para mim agora. Não posso porque eu estou focado na minha saúde. E eu preciso agora, o horário do culto é o horário de eu correr, de eu cuidar da minha saúde, porque eu trabalho. Então nós sempre vamos deixando a saúde espiritual, o desenvolvimento da nossa vida espiritual para trás. Nós vamos correndo, as nossas listas são intermináveis. A gente começa com uma lista em janeiro, em fevereiro a gente já tem outra lista, a gente já tem mais acréscimo de sonhos para a nossa vida, profissionais e materiais e todas essas coisas. E muitas vezes a vida espiritual, o projeto de vida espiritual, ele é pequeno e vai se diminuindo cada vez mais. Pessoas começam o ano fazendo votos com Deus, mas chega no meio do ano, antes do meio do ano, elas já estão desistentes e desistindo de tudo. Por isso é importante começar certo. Começar o ano da maneira certa. E a melhor maneira de começar o ano da maneira certa é mergulhado na presença. O salmista, no Salmo 27, se você ler só o versículo, talvez você não tenha compreensão do todo. Por isso que é necessário que você leia. Nós sempre desenvolvemos aqui a prática da leitura da Bíblia, sempre estamos motivando, incentivando.
Nós vendemos o devocional aqui, porque entendemos que não dá para dar devocional para todo mundo, mas entendemos que é uma facilitação, é um incentivo para que você faça a leitura. E se você não compra o nosso devocional, o devocional que a gente traz, não tem problema. Mas que faça algum, que leia um devocional. Se você não acompanha a leitura da Bíblia, que está proposta no devocional, que faça alguma leitura da Bíblia. Que se desenvolva. Nós fazemos isso como forma de incentivo, de motivação, porque entendemos o quanto isso é importante. E claro, nós gostamos, e sempre já usamos essa prática aqui, de todos terem o mesmo devocional, que é para que todos saibam o que todo mundo está lendo. Todo mundo está lendo. Agora nós estamos com um em cima do outro, que nós já estamos acostumados, que é o de 100 dias, que é um projeto de toda a igreja quadrangular no Mato Grosso do Sul, um projeto de 100 dias de oração, 100 dias de jejum, dedicando a nossa vida, momentos da nossa vida, dias da nossa vida, à oração, ao jejum, aos nossos projetos, mas principalmente a projetos espirituais. E aí, por isso, eu falei aqui agora há pouco, por isso a gente lê, tem um desafio, é para assistir, eu vou parar um pouco e vou assistir. É para fazer o painel de oração, eu vou fazer o painel de oração, que eu não quero chegar ao final de 100 dias, olhar para trás e não fiz nada do que era para ser feito. Então, olha só, quando nós olhamos para o versículo, e eu sempre te encorajo também a não ficar só no versículo que a gente lê. Leia o texto, leia o contexto. Quando você olha para o contexto do Salmo 27, Davi está vivendo num contexto de tensão. Quando você olha para o texto, o que cerca o capítulo 27 de Salmos, ou o número 27 de Salmos, porque não são capítulos, quando você olha o número 27 dos Salmos, o contexto é de ameaça. O contexto que Davi está vivendo ali é de insegurança. Se você olhar, ele está cercado por inimigos. Se você olhar, esse é o contexto. Davi está cercado por inimigos. E quando ele abre a boca, ele não abre a boca para pedir um livramento. Quando ele abre a boca, em todo esse contexto de tensão, de perseguição e de ameaça, ele não ora pedindo livramento, proteção, ou quem sabe vingança. Não, Davi ora pedindo uma coisa. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que Davi está nos dizendo aqui, nos ensinando com esse versículo 4, é que há momentos na vida em que não precisamos de muitas respostas. Nós estamos desesperados: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, eu preciso de uma resposta para essa situação. Nós estamos desesperados atrás de respostas. Muitas vezes é desse jeito que nós estamos vivendo. Enquanto que Davi está nos ensinando que nós precisamos de uma só coisa: estar na presença de Deus. Nós estamos gastando nossa oração, nós estamos gastando nosso tempo de oração, pedindo socorro, pedindo livramento. Senhor, acaba com meus inimigos. Senhor, não aguento mais sofrer. Senhor, abre a porta. E a gente perde a maior oportunidade do mundo, que é desfrutar da presença de Deus, que é desfrutar da companhia dEle, desfrutar dessa oportunidade maravilhosa de nos assentar aos pés dEle. Entenda, e eu não estou falando que não pode pedir, não estou falando que não pode clamar a Deus por socorro, não é disso que eu estou falando. O problema é que muitas vezes o nosso foco é só esse. O nosso foco é só esse. Nós só oramos pedindo livramento, oramos pedindo resposta de Deus, oramos para Deus abrir porta, fechar porta, oramos para Deus acabar com nossos inimigos, oramos para Deus me tira desse sufoco. E a gente esquece do maior privilégio que o ser humano, que foi dado a nós, que foi dado ao ser humano, que é desfrutar da presença de Deus, é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. O devocional de 100 dias está o tempo todo nos incentivando a isso. Ele está no tempo todo nos incentivando a isso, a desfrutar da presença de Deus, a desfrutar e a mergulhar na presença de Deus. Então presta atenção, quando nós olhamos para o Salmo, o salmista ele não ora, ele não abre a boca pedindo: Senhor, me socorre. Ele abre a boca dizendo:
eu quero estar na tua casa. Eu quero estar na tua casa. Eu quero viver na tua casa. Eu quero habitar na casa do Senhor. Então, Davi nos dá alguns ensinamentos sobre a presença. A primeira coisa, para Davi, a presença de Deus era a prioridade da sua vida. A presença de Deus era a prioridade. Quando Davi diz uma coisa pedi ao Senhor, ele não está dizendo que é a única coisa. Ele não está dizendo que ele não vai orar pedindo livramento. Ele não está dizendo que ele não vai orar pedindo socorro, pedindo resposta. Ele não está dizendo que não vai orar pedindo para Deus abrir porta ou fechar porta. Quando ele fala uma coisa, ele está revelando prioridade. Ele está revelando prioridade, ele não está dizendo, ou melhor, ele está dizendo que essa é a única coisa mais importante na sua vida. Ele está dizendo que essa é a coisa principal. Ele está dizendo, olha, eu tenho necessidades. Eu preciso me alimentar, eu preciso me exercitar, eu preciso trabalhar. Porque tem muita gente que gosta de encher a boca e dizer, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Ele não está dizendo que esse é o problema. Ele está falando sobre prioridade. Não, mas eu preciso ter lazer. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre prioridade. Ele está dizendo que buscar, habitar na presença de Deus é a coisa principal. Ele está dizendo é isso que governa todas as outras coisas. Essa coisa principal, é a partir disso. A partir disso que nasce todas as outras coisas. Ele está dizendo essa única coisa que eu peço, que é viver, habitar, morar na casa do Senhor. Ele está dizendo é isso, é estar na presença de Deus, que traz, que organiza o meu interior, que organiza, coloca a coisa principal como coisa principal. Tem muita gente que diz, não, eu tenho que ficar com a minha família. Ele fica dentro de casa com o olho na televisão, ele esquece que tem família. E ele diz, eu valorizo a presença, eu valorizo estar com a minha família. Não, você valoriza estar na frente da televisão, você valoriza estar com o celular. Você está no mesmo ambiente, só não está. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Emocionalmente distante. Porque não há desfrute da presença dentro de casa, da família. Não há conversa, não há relacionamento, não há risada, não há choro. Não há absolutamente nada. E aí, alguns crentes, não aqui, mas alguns crentes, para fingir eles batem no peito e falam, minha família, Deus, família, igreja. Só que ele não desfruta de nada da família. Ele está presente só ali, só está ali. Preste atenção, o que Davi está dizendo é o seguinte, todas as coisas nascem a partir daquilo que eu priorizo. Quando você prioriza a vida material, você fica preocupado, ansioso, tem que pagar a conta, tem que comprar, tem que pagar e tem que comprar. Você já recebe o salário em janeiro pensando no de fevereiro, porque o de janeiro já não deu. Por quê? Porque a prioridade da tua vida é a tua vida financeira. Se a tua prioridade fosse Deus, a presença de Deus na tua vida, as questões que te preocupam, elas nasceriam a partir da presença de Deus. Porque mesmo que você tivesse e tenha as preocupações da tua vida, você sabe qual é o lugar da preocupação. Você sabe que ela não é maior do que a presença de Deus. Ela não é maior do que a presença. Você consegue entender isso? Tem gente sendo dirigido pelas preocupações, pelas ansiedades. E aí ele não consegue mergulhar, ele não consegue, a presença de Deus na vida dele parece não existir. Parece não existir.
porque ele anda preocupado, ansioso, com todas as outras coisas. Está preocupado com 2027. Tem gente aqui preocupado com o Maduro que caiu. E Maduro tem que cair, né? Está maduro, tem que cair. Tem gente, ai meu Deus, ai agora, ai. Se tivesse habitando na casa do Senhor, saberia que cai Maduro, cai Verde. Cai tilápia, cai Lula, cai qualquer coisa. Mas o Senhor continua sentado no trono. Mas porque a prioridade de muitos é o governo do mundo, ai ansioso, e Deus está dizendo, esqueceu quem que governa esses trem aí? Esqueceu quem que governa esses trem? Então nós vivemos assim, por quê? Porque a prioridade, tudo a nossa vida, a nossa volta, será dirigido por aquilo que é prioridade na nossa vida. Por isso Davi diz, uma coisa peço, e a busco, que eu possa habitar, morar na casa do Senhor. Ele está dizendo, tudo é importante na minha vida, tudo é importante, mas existe uma coisa que é principal. E todas as outras coisas são dirigidas por aquilo que é principal, primordial na minha vida, prioridade na minha vida. Todas as outras coisas são dirigidas a partir daquilo que é prioridade na minha vida. Ele diz, Deus, a presença de Deus é prioridade na minha vida, então eu posso estar cercado de inimigos. Eu continuo confiando, crendo, que ainda que um exército se levante contra mim, eu não preciso temer, porque o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza e a minha rocha. Não quero que seja palavra de efeito para você. Você precisa entender que só pode dizer isso quem vive na presença. Quem vive, pode deixar o tema lá. Quem vive mergulhado na presença. Quem entende que a presença de Deus é prioridade na sua vida. Entenda, Davi já foi guerreiro, rei, líder, pai. Mas mesmo assim ele escolhe viver orientado pela presença de Deus. É como se ele dissesse, Senhor, as palavras de Moisés, não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. É isso que nós precisamos entender. Davi era o cara. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O nível do cara, ó o nível dele. Mas ele sabia qual era a prioridade da sua vida. Davi entendia que não adiantava vencer batalhas do lado de fora e perder do lado de dentro. Não adiantava ele andar cheio de insígnias, ter um quadro de troféus, de medalhas, ostentar o seu salário. Olha aqui a minha conta bancária. Olha aqui olha como que está depois que eu comecei a me dedicar. Ele sabia que nada disso tinha valor se ele não pudesse e não tivesse a presença de Deus na sua vida. Ele sabia que não adiantava vencer as batalhas por fora e perder o fogo e a paixão e o desejo e a intensidade pela presença de Deus. As mulheres cantavam, Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Nem isso fez com que Davi dissesse, estou bem na fita. Isso o fez cada vez mais desejar estar na presença de Deus. Nós cantamos aqui, acho que foi a canção que cantava, tudo é perda. Se não for o quê? Como é que é? Tudo é perda, se não tenho a ti. A gente deveria pensar no que a gente canta, para ver se aquilo é verdade, se realmente tenho coragem de cantar.
Davi sabia disso. Tudo é perda se eu não tenho a ti. E tem muita gente ganhando, mas perdendo. Perdendo o principal. E mais uma vez, eu aqui nem estou falando para você deixar de trabalhar, cozinhar, assistir o jogo do seu time, ir ter o seu lazer, tirar férias. Nem estou falando sobre isso. Estou falando sobre prioridade. Por isso nosso tema é comece certo. Comece, já que 2026 você estava cheio de expectativas, comece o teu 2026 mergulhado na presença. Porque se você começar agora, eu tenho certeza que a tua jornada, não só de 2026, mas de toda a tua vida, você vai colher frutos extraordinários. E ainda que você não tenha nada, desde que você não perca o que é mais importante. Eu já contei essa ilustração de uma mãe que estava passando com seu filho no colo, e ela passou diante de uma caverna, e lá de dentro ela ouviu uma voz: entre e pegue o que quiser. E ela, com aquela criança no colo, entrou, e aquela caverna estava cheia de ouro. E aquela voz diz: pegue o que quiser, só não esqueça o principal. E aquela mulher começou a carregar aquele monte de joia, de ouro, de tudo. Entrava e saía. Cada vez que ela entrava, a voz dizia: não esqueça o principal. E quando ela não aguentava mais, quando ela levou, saiu com seus braços cheios, a caverna fechou. Ela tirou todo o ouro que ela pôde, mas deixou o seu filho lá dentro. Não esqueça o principal. Naquele momento, para aquela mulher, o principal era o ouro. Era o benefício material. Sim, trocou seu filho por riquezas. E pelo que nós temos trocado? Aquilo que é principal, e que não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não é tua filha, não é teu trabalho. Cada coisa tem o seu lugar. Mas será que nós não temos deixado de lado, nos esquecido nessa jornada o principal? Que é a presença de Deus. Moisés pensou: prefiro ficar e gastar minha vida caminhando nesse deserto com a tua presença, do que entrar na terra que mana leite e mel sem a tua presença. Aquele jovem rico chegou diante de Jesus e falou: o que eu preciso para herdar a vida eterna? E ele disse: obedeça os mandamentos. Ele falou: obedeço todos. E Jesus, conhecedor do coração, falou: agora vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. O cara abriu mão do principal. E não é que Jesus é contra a riqueza. É porque Jesus sabia que aquilo era prioridade na vida dele. E às vezes a prioridade na nossa vida não é a riqueza. Mas existem tantas coisas na nossa vida que são prioridade. E a gente negocia a presença de Deus. Olha, presta atenção. A presença de Deus precisa ser o eixo da nossa vida. Precisa ser o centro. Quando a presença de Deus deixa de ser prioridade, a fé vira rotina, a espiritualidade vira peso. Ai, vou ter que ler. Ai, vou ter que ir na igreja. Ai, vou ter que orar. Ai, agora o pastor quer que faça um monte de coisas. A espiritualidade vira peso e a vida com Deus se torna mecânica. Se torna mecânica. Não há vida. A bem da verdade, não há vida. Mas quando a presença de Deus ocupa o primeiro lugar, até os dias mais difíceis encontram sentido. Até os dias mais difíceis. Então Davi nos ensina que viver mergulhado na presença começa com uma decisão clara.
Deus não será apenas importante na minha vida. Ele será o centro. Ai, Deus é a pessoa mais importante. Não. Deus é o centro. Deus é o centro da minha vida. Tudo que eu faço, faço a partir dele. Tudo que eu penso, penso a partir dele. Tudo que eu acho, acho a partir dele. Tudo que eu vejo a partir dele. É isso, é isso. Isso é priorizar a presença de Deus. Porque nós estamos discutindo com a Bíblia. Nós estamos discutindo com a Bíblia. Nós estamos selecionando textos. Nós estamos dizendo isso sim, isso não. Isso é para hoje, isso é para os tempos antigos. Isso é para agora, isso era para a lei. Isso é para agora, isso era para Abraão. Nós estamos escolhendo o que crer e estamos dizendo que ele tem primazia na nossa vida, que ele tem a prioridade. Porque para algumas coisas, alguns versículos da Bíblia não servem, mas para outras eles servem. Todos os dias, antes de eu abrir a Bíblia, a minha oração é: eu creio que a Bíblia Sagrada é a tua palavra. Essa é a minha oração todos os dias. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a tua palavra. Quando eu digo é a tua palavra, eu já estou automaticamente condicionando a minha vida, minha mente, meu coração, a não escolher, a não duvidar e a não questionar. A simplesmente aceitar. Deus, o Senhor está falando. Deus, a tua palavra está falando. Deus, a Bíblia está falando. E não importa se ela está em Gênesis ou em Apocalipse. Ela está falando, existe um princípio aqui. Então, esse princípio cabe para a minha vida, ela é útil para mim agora, nesse momento, então eu vou praticar. Davi diz uma coisa. Não é a única coisa. Ele não diz a única coisa, ele diz uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor, pedi e é o que procuro. E é o que eu busco. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A primeira coisa, para Davi a presença de Deus era prioridade. Prioridade. A segunda coisa, para Davi a presença de Deus era lugar de permanência. Entenda isso aqui. Quando Davi diz que eu possa viver, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, obviamente ele não está falando de morar fisicamente no templo. Óbvio. Não precisa nem dizer isso, né? Mas ele está dizendo o seguinte, que eu possa organizar a vida. Só para você entender, o templo no Antigo Testamento representava o lugar da presença de Deus. E eu sei, é diferente de nós. Por isso que eu possa habitar e morar, viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja. Não estou dizendo que nós temos que fazer uns quartinhos aqui, separar aqui, comprar umas beliches, colocar umas camas aqui, todo mundo vir morar aqui dentro. Óbvio que não é sobre isso. Quando ele diz que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está fazendo uma referência à presença e não a um lugar físico. Ele está fazendo uma referência à presença. Então, quando ele diz que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele está dizendo que eu possa organizar toda a minha vida em torno da presença de Deus. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus manifestava a sua glória. E Davi diz, é aí que eu quero estar. É no lugar da manifestação da glória de Deus. Ele diz, é desse lugar que eu não quero sair. Veja, aqui é templo. Para Moisés era sarça. Então não é sobre lugar. Não é sobre lugar. É sobre presença. É sobre desejar. É sobre permanecer. Jesus vai dizer no Evangelho de São João, no capítulo 15, fica registradas as palavras de Jesus. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós. A palavra permanecer no capítulo 15 aparece um monte de vezes. Porque Deus sabe
a importância de estarmos enxertados nele, de permanecermos nele, de recebermos dele a vida, a seiva, de recebermos dele tudo o que precisamos. Então não é sobre lugar, é sobre permanência. Ele diz, é onde Deus está manifestando a sua glória, é o lugar que eu quero estar, e é daí que eu não quero sair. Entenda que a presença de Deus não é sobre lugar, é sobre permanência. E falar sobre permanecer na presença de Deus é caminhar todos os dias da nossa vida com a consciência da presença de Deus. Você tem que trabalhar? Claro. Você vai trabalhar? Óbvio. Mas sempre carregando com você a consciência da presença de Deus em você. Então, no teu trabalho você é o reflexo da glória de Deus. Aonde você está refletindo a glória de Deus, a presença de Deus. Você é diferente dos demais. Você carrega coisas que outros não carregam. Você carrega a presença de Deus. Porque a presença de Deus, você sabe, a gente sempre fala sobre isso. A presença de Deus também não está relacionada a esse lugar, ao culto, à reunião, ou a um êxtase, a uma sensação. Não. A presença de Deus é permanência. Quando ele diz que eu possa viver, ele está dizendo que eu possa permanecer no lugar da manifestação da tua glória. Ele está falando, eu não posso nem um dia, nem um minuto sequer, sair da tua presença. E talvez se diga, mas como? Não tem como fugir da presença do Senhor. Davi mesmo disse, se eu subir ao mais alto tu estás, se eu descer ao mais profundo do abismo tu estás. É a presença vista. Davi está falando da presença vivida, consciente. Eu sou a habitação de Deus. Eu não sou crente domingo. Eu não sou crente um dia da semana que tenha culto, ou seja lá o que for. Eu sou um cristão 24 horas por dia, em todo tempo e em todo lugar onde eu estou, principalmente na igreja. E também na igreja. Quando ele diz que eu possa viver na casa do Senhor, ele não é um culto, é um estilo de vida. Ele está falando sobre um estilo de vida. Muitos se aproximam de Deus apenas em momentos de necessidade, em momentos de dificuldade. Mas Davi vai nos ensinar e nos mostrar que quem aprende a permanecer não busca Deus só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Viver mergulhado na presença de Deus é parar de entrar e sair. Hoje eu vou na presença de Deus. Não é criar raízes. É criar raízes. É entender que fora da presença você pode até sobreviver. Mas nunca irá florescer. O habitat natural do peixe é a água. Tira o peixe da água. Ele vai sobreviver talvez alguns minutos, mas vai morrer. Porque ele nasceu para viver na água. Tira a planta da terra, é o habitat natural dela. Sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, ela vai secar. Sabe por quê? Porque o lugar normal, natural da habitação dela é a terra. E o ser humano? Qual é o lugar, o habitat natural do ser humano? No início, Deus pega o barro, faz o homem, sopra o fôlego de vida nas suas narinas. Qual é o habitat natural do homem? A presença de Deus. Tira o homem da presença de Deus, do seu habitat natural, e ele morre.
Às vezes ele continua caminhando, mas está morto. Ele continua dando a paz do Senhor, mas está morto. Ele até toma ceia, mas está morto. Ele até canta, mas está morto. Ele até prega, mas está morto. Porque está desconectado. Se eu pedir para o Alessandro puxar a tomada ali, ó, para tudo. Porque desconectou. Tem muita gente que está conectado com a religião, conectado com a instituição, conectado com a obrigação, com o compromisso. Tem muita gente que está conectado com o ambiente, com o costume, Lígia. Tem muita gente que está conectado com o costume. Ele já se acostumou a ir à igreja. Ele já se acostumou a orar. Ele já acostumou a dizer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E tem gente que fica, Senhor, o Senhor sabe, né? Sabe o que é? O Senhor sabe. É igual aquele crente, quando converteu, antes de dormir, dobrava o joelho, orava, parecia que não ia levantar mais. O tempo vai passando, o tempo de oração vai diminuindo ao invés de aumentar. E aí ele vai. E cada vez vai diminuindo mais. Aí um dia ele escreve a oração, cola na cabeceira da sua cama, e aí ele começa a deitar e dizer, Deus, ó, lê aí. Por quê? Porque saiu do seu habitat natural. E não é isso aqui. Faz parte. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Não é isso aqui. Faz parte. Mas tem muita gente vivendo aqui dentro, totalmente desconectada. Até veste uma roupa de crente. Mas está desconectado. Está fora do habitat. Ele já vem às 6 pensando, será que hoje vai até às 8? Ele quer ir embora logo. Que para ele, tanto fez como tanto faz. Se ele vier e se não vier, dá no mesmo. Não tem expectativa. E se ele não tem expectativa da presença de Deus aqui, aí você imagina que em casa ele tem. Ele acorda segunda-feira e fala, hoje eu quero Jesus. Esse domingo que ele estava no ambiente, ele não quis. A segunda coisa, para Davi, a presença de Deus era lugar de permanência. Terceiro, para Davi, a presença de Deus representava desfrute e direção. Ele sabia que ele não podia perder a oportunidade. Estar na presença de Deus para ele era reconhecer quem Deus é. Entenda isso. Ele vai dizer que eu possa contemplar a bondade do Senhor. Em algumas versões diz contemplar a beleza. Então presta atenção, Davi diz que estar na presença, o desejo dele estar na presença é porque ele quer contemplar a bondade do Senhor, mas também buscar a direção, ele vai dizer, e buscar a sua orientação. Presença de Deus tem muito valor. Presença de Deus, estar e reconhecer a presença de Deus passa pela contemplação de quem Ele é. Passa pela contemplação de quem Ele é. Passa por refletir quem Ele é. Pensar. É ter a consciência todos os dias, o dia todo, de quem Deus é. Seus atributos. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. E aí quando você tem essa presença de Deus, traz essa presença de Deus para essa reflexão de quem Deus é, as coisas podem dar errado para você. Você diz, mas eu sei que Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Precisamos entender isso. Davi não busca a presença de Deus por segurança, mas por prazer. Eu quero estar na tua casa, não porque lá eu vou estar protegido dos inimigos. Ele diz, eu quero estar na tua presença, né? Na tua casa, na tua presença, porque eu quero desfrutar da tua beleza.
Eu quero desfrutar da tua bondade. Eu quero me deleitar em ti, Senhor. Sabe, a presença de Deus não é pesada, não é opressora. A presença de Deus é formosa. Por isso que eu digo, a gente precisa cantar sobre a beleza de Cristo. 2026 nós precisamos fazer uma virada de chave nessas músicas da igreja também. A gente precisa começar a refletir sobre quem Ele é. Que saudade de dizer: quão formoso és, Deus do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é buscar a tua face. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tudo sobre Ele. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Deus. A gente vai começar a refletir sobre a grandeza de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a bondade de Deus. A gente precisa começar a refletir sobre a grandeza de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus. A gente precisa começar a refletir sobre a cruz, sobre o sacrifício. A gente precisa começar a refletir sobre renúncia, sobre entrega. A gente precisa começar a refletir: se eu não tenho prazer em desfrutar a presença de Deus aqui na terra, o que eu quero fazer no céu? Tem gente que está pensando que céu é férias, é lugar de descanso. Mas eu já falei aqui, tem gente que vai chegar lá e dizer: quem que é Jesus mesmo? Quem que é Jesus mesmo? Você que é Jesus? Você que é Jesus? Porque tem gente que vai chegar lá e vai dizer: quem que é Jesus? Porque não desfrutou da presença dele aqui, não reconheceu quem ele é aqui, não teve intimidade com ele aqui. Tem gente que está tão acostumado com essa vida aqui, Toninho, que vai chegar lá no céu com a carteira de trabalho, dizer: aonde que arruma emprego? Porque a vida inteira dele aqui foi trabalhar, correr atrás, desesperado, ganhar dinheiro, sair das contas que ele mesmo faz, pagar as dívidas que ele mesmo cria, e depois ficar culpando a Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Deus, só tem um jeito de te ajudar, para você parar de se endividar, é você não ter mais dinheiro. Entenda isso. Tem gente que vive cansado, porque não desfruta. Entrar na presença de Deus é um peso. Ele não sabe o que diz, não sabe o que ora, não sabe o que fala. Tem muita gente que, se ele não tiver algo para pedir, ele não tem o que dizer para Deus. Ele não consegue desfrutar da presença dele. Ele não consegue sentar num cantinho, colocar um louvor e ficar refletindo, adorando a Deus, se derramando na presença de Deus, querendo mais a face de Deus do que as mãos de Deus, querendo mais a presença dele do que o que ele pode dar. Tem um jeito da nossa vida dar certo, irmão. Se nós decidirmos viver mergulhados na presença de Deus. Sabe por quê? É na presença de Deus que você aprende a ouvir, é na presença de Deus que você aprende a discernir, a alinhar e a buscar a direção de Deus. É na presença de Deus. A presença de Deus não apenas consola o coração, ela esclarece o caminho. Quem vive longe da presença vive confuso. Vive confuso. Quem permanece nela aprende a caminhar com sabedoria. A presença de Deus nos ensina a desfrutar da comunhão e a andar alinhados com a vontade de Deus. Que o maior desejo do teu coração seja não só começar, mas começar certo. Alinhar a tua vida. Dizer: Deus, eu tenho muitos sonhos. Deus, esse ano eu quero ganhar na loteria. Está amarrado. Deus, esse ano eu quero comprar minha casa. Eu quero comprar meu carro. Esse ano eu quero realizar o maior sonho da minha vida. Todos eles são lícitos, eu acredito. E se Deus tem desejo em te abençoar, eu também acredito. Agora, se vai acontecer, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Outra coisa.
Só que tem muita gente que não diz, mas pensa, lá no fundo. Se não der certo. Se não der certo. Deus tem que fazer dar certo. Deus não tem que fazer nada. Do que adianta, tudo é perda. É só a tua presença que nos basta. É isso que nós precisamos entender. Salmo 27:4 não é só uma oração, não é apenas uma oração bonita, é um convite a um estilo de vida. Davi nos ensina que viver mergulhado na presença não é um privilégio para poucos, mas uma escolha disponível de poucos. Infelizmente, muitos vão sair daqui e vão continuar na mesma. Eu sei disso. E nem é revelação. Mas eu sei que é. Eu sei que essa é uma verdade, infelizmente. Mas ainda está disponível. E se você quer que as coisas caminhem para você, comece certo. Comece mergulhado na presença de Deus. Sabe, esse texto não é sobre se você acredita em Deus. Não é sobre se você tem fé. Mas se você deseja estar com Ele. Se você deseja estar com Ele. Essa é a diferença. Porque no fim de tudo, no fim das contas, a maior necessidade da vida, da nossa vida, não é uma resposta. É a presença. É a presença. Jesus disse, você contou a parábola do homem que juntou, construiu celeiro, aumentou o celeiro, a colheita foi tão grande, juntou, teve que aumentar o celeiro, comprar mais, a colheita foi extraordinária. E Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, você vai bater as botas, você vai vestir o palitozinho de madeira. Ele diz, essa noite você vai morrer. E aí, tudo que você juntou? Porque no final das contas, é a presença. Sabe por quê? Porque quando você e eu, quando nós morrermos, tudo vai ficar. Nossos diplomas, nossos certificados, a conta bancária. Espero que você me coloque no seu inventário. Tudo vai ficar. A única coisa que vai definir a eternidade é o quanto você desejou a presença. Uma coisa pedi ao Senhor. E essa uma coisa continua sendo suficiente. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Eu quero fazer alguns desafios para você que quer começar certo esse ano de 2026. Que quer escolher uma vida diferente. Que quer escolher buscar a Deus em primeiro lugar. Porque isso é uma forma de honrar a Deus. Que quer honrar a Deus. Primeiro, inclua na sua agenda o seu tempo a sós com Deus. Inclua na sua agenda. Não é amanhã quando eu acordar. Não, inclua na sua agenda. Coloque lá, esse horário é para isso. Todos os dias. Ou de segunda a sexta, ou de segunda a toda. Para fazer o desafio que eu estou fazendo de ler a Bíblia 4 vezes esse ano. Vou ler a Bíblia 4 vezes esse ano, em períodos de 90 dias. E já falei. Cada um pensa o que quiser. Algumas coisas precisaram mudar na minha vida. Porque ler a quantidade de capítulos que precisam ser lidos, algumas coisas precisavam ser mudadas, algumas alterações, algumas mudanças. Então eu preciso reorganizei a minha agenda, para que eu possa cumprir exatamente o que eu propus. É fácil? Não. Eu posso ler qualquer outra hora do dia? Posso, mas não posso. Posso porque a minha agenda é mais livre, eu sou tempo integral na igreja, ela é mais livre. Mas não posso, porque eu tenho outras coisas, eu tenho outros afazeres. A minha vida não fica parada numa coisa só estática, tem outras coisas. Então eu sabia que para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer, que é a minha leitura bíblica,
que é a minha oração, que são os meus devocionais, eu preciso acordar muito cedo. Então muda toda a minha rotina. Muda o meu horário de dormir para poder acordar na hora certa, no período que eu determinei. Entenda isso. Se não for intencional, não vai acontecer nunca. Aí ontem nós saímos para jantar, depois do culto. Chegamos em casa tarde, pesada, comida boa. Comida boa fica pesada, né? Não sei por quê. E nós nem comemos tanto, né, Alessandro? Gustavo, esqueci. Não era para falar, Gustavo. Você foi, Marcelo. Aí chegamos em casa pesadinho assim, né? Aí eu falei, amanhã eu não vou acordar no horário que eu costumo acordar, que eu propus para acordar para fazer minha leitura, meu devocional, meu tempo, não vou. Deixei meu celular carregando. Parece que o Espírito Santo foi lá e falou, está na hora. Acordei 2 minutos antes ainda do costume do relógio despertar. Porque já vai condicionando. E eu queria, hoje, de propósito, eu queria dormir. Eu falei, não, vou dormir. E aí, durante o dia, eu me viro para fazer a minha leitura e fazer o que eu tenho que fazer. Mas não. Então, se você não for intencional, se você não inserir isso na sua agenda, se você ficar esperando, amanhã aí você não tem hora para nada, você não tem hora para ler, você não tem hora para orar, você não tem hora para ler o devocional, você não tem hora para ler a Bíblia, você não tem hora para nada, não vai dar. Então, insira na sua agenda o tempo com Deus. Diga, eu vou ficar 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos. Defina isso. Treine você. Veja qual é o teu melhor horário. Leia a Bíblia. Leia o teu devocional, os teus devocionais, se você tem mais. Faça oração, orações sinceras diante de Deus. Sem essa coisa mecânica, religiosa, Senhor, tu sabes. Lá seja você. Segundo, faça um plano de leitura bíblica. Não precisa fazer o que eu faço, de 90 dias. Mas faça um plano de leitura. Se o teu devocional está lá, que te indica a leitura do dia, e mesmo assim, é que eu não tenho tempo. Insira na sua agenda um tempo. Faça uma leitura da Bíblia. Terceiro, envolva-se. Envolva-se na igreja. Envolva-se nas atividades da igreja. Participe das reuniões. Participe dos cultos. Dê prioridade esse ano a cultuar a Deus em comunhão com seus irmãos. Tem gente que você vê na igreja e fala, nem lembrava mais que esse irmão existia. Decida, se não for por motivo de doença, internação, viagem ou morte, decida estar nos cultos. Decida priorizar isso, porque às vezes é isso que está precisando para você aprender a mergulhar, criar um compromisso. Porque nós temos compromisso com tudo. Mas com a frequência, a igreja é quando der. Ai, pastor, mas é que eu já estou na presença de Deus. Participe dos grupos missionários. Participe das atividades da igreja. Participe dos cursos que vão abrir. Participe das células. Participe da escola de líderes. Participe, gente. Você precisa fazer alguma coisa. Se você não for intencional, a água vai ficar pelo tornozelo o resto da vida. O resto da vida. Então, presta atenção. Crie um lema para você. Eu criei um lema aqui. Eu não faço nada. Nada que vá me atrapalhar de estar presente. Nada que vá me atrapalhar de cooperar no reino de Deus. Então eu não faço nada. Eu não faço nada que me impeça de ter comunhão com os meus irmãos. Eu decidi, não faço nada. Crie esse lema, eu não faço nada. Nada que vá te atrapalhar de crescer em Deus. Trabalhe. Trabalhe. Como resposta ao dono da seara, dispõe o seu coração para ajudar nessa grande colheita de almas que precisa ser feita. Comece certo. Comece mergulhado na presença. Defina isso na tua vida.
uma coisa faz. Uma coisa. Coloque a presença de Deus como prioridade. Que todas as tuas decisões nasçam da presença de Deus. Você vai dizer, é isso que Deus quer? É. Se é o que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Comece mergulhado na presença. Ou seja, permaneça. Permaneça na presença. Lembra que a presença de Deus está relacionada a um lugar, a um ambiente. Então caminhe todos os dias da tua vida com a consciência de quem você é, na presença de quem você vive. Então cada coisa que você for fazer, sempre você vai definir a partir disso. Comece certo mergulhado na presença de Deus. Desfrute da presença dEle. Desfrute da presença dEle. Não ponha louvores lá na hora da tua oração. Você que foi humilhado, agora vai ser exaltado. Ponha louvores que te digam quem Deus é. Que aponte Jesus para você. Que fale da grandeza dEle, das maravilhas dEle. Comece certo. E a tua jornada vai dar bom. Comece certo e a tua jornada vai dar certo. Olhe para trás. E diga sinceramente, você está satisfeito com a vida cristã que você vive? Não estou pedindo para você, não estou apontando ninguém, nem estou pedindo para você me responder. Estou pedindo para você refletir. Que fruto você tem dado diante de Deus? Porque eu sei que diante dos homens a gente quer dizer, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu sou, você não sabe nada de mim. Eu sei. Agora diante de Deus. Diante de Deus não dá para a gente, não, Deus, aí não tem como. Diante de Deus. Você está satisfeito com a vida espiritual que você vive? A vida cristã que você vive? Agora pergunte para Deus, Deus, o Senhor está satisfeito com a vida espiritual que eu vivo? Com a vida cristã que eu vivo? O Senhor tem sido prioridade? Eu tenho permanecido? Eu tenho me deleitado na tua presença, buscado direção a partir... Pergunte para Deus agora. Feche seus olhos.